Será que Ikki estava apenas buscando vingança? Ou será que alguém estava por trás de suas ações? Fala, guerreiros de Athena, aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsuex. No vídeo de hoje vamos ter uma teoria feita por mim sobre o Ikki. Então aproveite e já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Falamos demais e sem mais enrolações, bora pro vídeo. E se eu te contasse que Ikki estava todo esse tempo sendo controlado? Provavelmente você deve estar me olhando estranho e pensando: Sérgio, que loucura é essa? Ikki possuído? Você fumou orégano, querido? Calma, guerreiro, que tudo vai fazer sentido no final. Então é importante você prestar bastante atenção em todos os pontos dos meus argumentos. Como vocês sabem, no mangá, os 100 órfãos enviados para serem cavaleiros eram todos filhos de Mitsumasa Kido. Já falei e comentei sobre isso em vários vídeos, e infelizmente o menino Ikki caiu na famigerada Ilha da Rainha da Morte. Vocês já conhecem a história, ele trocou de lugar com Shun e foi para aquela ilha infernal. Mas essa ilha guarda muito mais segredos do que aparenta. Em primeiro lugar, ela é uma parte do continente de Mu, o continente apresentado a nós no Hipermito, onde era a terra dos alquimistas criadores das armaduras de Athena. Até por isso, a ilha estava repleta de armaduras negras, pois as armaduras negras eram os protótipos das armaduras originais. No entanto, outra armadura que ela guardava seria a mais especial de todas as armaduras de bronze: a armadura de Fênix. Essa ilha serviu de morada aos cavaleiros rebeldes ou cavaleiros que apenas desenvolveram o poder superficial dos cavaleiros. Eles acabavam por vestir as armaduras negras e ter atitudes que Athena desaprovava usando seus poderes para o mal. Com isso, Athena exilou os cavaleiros negros na ilha e botou um cavaleiro de poder imensurável para guardá-la, sendo que o único jeito de romper o selo da ilha seria matando esse tal cavaleiro. Por isso, esse cavaleiro deveria estar preparado para passar a sua vida inteira lutando contra os cavaleiros negros que quisessem sair da ilha. Dia e noite ele não teria descanso, sempre alerta, sempre em perigo, basicamente uma vida que não era vida. Desde as eras mitológicas, nenhum cavaleiro negro ou aspirante a cavaleiro saiu vivo da ilha, até por isso nunca se teve um cavaleiro de Fênix, com Ikki sendo o primeiro de toda a história. Tudo isso é confirmado lá no Hipermito. A teoria começa aqui. Guilt era o guardião da ilha, o tal cavaleiro com poder imensurável. O selo da ilha é justamente aquela máscara que ele usava. E a minha teoria é que Guilt é um humano amaldiçoado por Athena, que ele vive desde as eras mitológicas, justamente por conta desta maldição. Mais pra frente vocês vão ver o porquê eu acho isso. Primeiro, que esse dever de guardar essa ilha por si só é uma maldição. Eu me pergunto por que Athena faria isso com uma pessoa. Aí eu pensei: será que esse tal cavaleiro com poder imensurável também era um rebelde? Faz sentido, pois Guilt nunca é visto de armadura, sendo que todos os outros mestres dos Bronze Boys são vistos de armadura, ou pelo menos sua urna é vista, como o caso do mestre ancião. Então, Guilt seria um cavaleiro rebelde, onde sua armadura foi tirada e esse dever foi dado a ele. Ok, Sérgio, mas de onde você tirou que Guilt vive desde as eras mitológicas? Bem, eu tiro isso porque o jeito que o Hipermito descreve do porquê Guilt usar a máscara parece que tá falando dele mesmo. Explicando melhor, a descrição é: a Ilha da Rainha da Morte foi selada e protegida por um cavaleiro de poder incomensurável. Este cavaleiro tinha de usar uma máscara e lutar contra os cavaleiros negros que quisessem quebrar o selo. Essa é a descrição, mas o título é: o porquê de Guilt usar máscara. Então, o final da descrição não deveria ter um "por isso Guilt usa máscara"? Mas não, a descrição apenas se refere ao cavaleiro que teve esse dever, mas esse texto em nenhum momento separa ele de Guilt. É como se estivesse falando da mesma pessoa, e não apenas do mesmo cargo. Outra coisa que prova isso são as diversas cicatrizes que Guilt tem pelo corpo. Ué, mas ele é um cavaleiro, nada de incomum ter cicatrizes. Mas nenhum dos outros mestres tem essa quantidade exorbitante de cicatrizes. Os cavaleiros têm a força cósmica em si, e isso ajuda na recuperação do corpo. Mas por que esse guerreiro em específico tem tantas cicatrizes? É como se tivesse muito mais tempo tendo batalhas do que qualquer outro cavaleiro. E por fim, assim que Guilt morre no mangá, a morte dele é diferente de qualquer outro personagem. Não fica simplesmente o cadáver morto dele ali. O corpo dele começa a desaparecer, com no final sua máscara simplesmente se desintegrando. Pergunta: se a máscara era simplesmente o selo, por que o corpo dele desapareceu também? Isso me lembrou muito o que aconteceu com a mamãe Gothel do filme Enrolados, onde ela vivia séculos através da flor mágica e depois da mágica do cabelo da Rapunzel. E quando os cabelos da Rapunzel foram cortados e ela não teria mais a mágica de deixá-la jovem, ela acabou por virar pó. Fora que a mesma coisa aconteceu com os renegados. Quando eles morreram, eles simplesmente desapareceram, viraram pó. Então acho que é a mesma lógica. Afinal, eles não deveriam estar vivos. Acredito eu que a mesma coisa aconteceu com
Guilt. O que o deixava vivo era a máscara que ele usava. Deveria ser um item abençoado, ou no caso, amaldiçoado pelos deuses, e quando Guilt morreu, seu corpo virou nada. Afinal, ele não deveria estar vivo por tanto tempo. E engana-se quem acha que essa seria a única máscara amaldiçoada pelos deuses. Em Next Dimension, Toma também usa uma máscara que o torna prisioneiro dos deuses, que ele não pode arrancar de si sozinho. Interessante, não acham? Tá, Sérgio, entendi. Guilt foi um guerreiro rebelde, amaldiçoado, que vive desde as eras mitológicas. Mas o que isso tem a ver com Ikki sendo controlado? Tem a ver porque justamente é Ikki que vai libertar Guilt da maldição, meu amigo. Guilt, vivendo séculos de constantes lutas contra os Cavaleiros Negros, acabou ficando cansado disso. Na verdade, é possível que ele tenha ficado completamente louco e insano por conta disso. Isso explica sua conduta extrema na série. Ele mais do que tudo queria se libertar, e a morte seria a única saída. E o único ser capaz de matar ele seria o Cavaleiro de Fênix. Logo, a missão da vida dele seria treinar um cavaleiro poderoso o suficiente para ser seu nêmesis, mas todos acabavam morrendo. Séculos e séculos e ninguém conquistava a armadura de Fênix. Ninguém era poderoso o suficiente para matar Guilt. Pois, quem não se lembra, para conquistar o título de Cavaleiro de Bronze na ilha, o último teste seria matar o guardião da ilha. E por que Guilt desejaria ser morto? Por que ele aplicaria um teste tão extremo que custaria sua vida? Justamente pelas razões que eu listei lá em cima. E Ikki foi a última tentativa. Se não fosse pelos jeitos convencionais, ele se libertaria de um jeito alternativo. E eu te pergunto, quem ensinou o golpe fantasma ao Ikki? Obviamente foi o Guilt. Logo, ele mesmo teria poderes de controle da mente. Só não sei se seria algo apenas como o golpe fantasma ou algo mais parecido com o Satã Imperial do Saga. Como eu falei, Guilt estava decidido a transformar Ikki no Cavaleiro de Fênix. Ele tentava de todos os modos estimular o ódio em Ikki, um instinto assassino justamente para matá-lo. Mas Ikki era uma pessoa boa, ele não queria matar seu mestre, ele se recusava a fazer isso. Então, Guilt criou a situação perfeita para estimular o ódio do Ikki ao máximo. Ele sabia dos encontros de Ikki e Esmeralda, afinal, ele era o guardião da ilha. E ele sabia que ela estaria no, entre aspas, dia de graduação. E quando Ikki falhou na tentativa de matá-lo, ele usou um golpe mental que pegou Ikki de raspão, só que acertou Esmeralda. Mas Guilt sabia que ela estava lá, porque afinal, ele estava de frente para ela. Mas como assim golpe mental, Sérgio? Golpe mental matou a Esmeralda? Então, apesar dos golpes mentais afetarem a mente em CDZ, mais de uma vez vimos que eles também podem dar um dano físico, como o golpe fantasma de Ikki, que foi capaz de arrancar o elmo de virgem da cabeça de Shaka, ou o próprio golpe fantasma do Ikki rebatido pelo pó de diamante de Yoga, que fez com que sua cicatriz se abrisse novamente. Tendo essas duas situações em mente, imagine isso numa humana comum como a Esmeralda. Faz sentido o golpe ser capaz de matar ela. E como o golpe pegou em Ikki, mesmo que de raspão, os golpes se impregnaram em sua mente. E eu tiro isso das imagens no mangá em zoom no olho do Ikki. Olha como ele está vazio e lembrando muito alguém sob o efeito do Satã Imperial. Ikki estava sob o efeito de um golpe que estimulou seu ódio ao máximo, junto da situação da morte da Esmeralda. Isso fez seu espírito de Fênix nascer, e o fez ter poder o suficiente para matar Guilt, que adivinhem, ficou feliz de ser morto. Só que não acabou aí, porque a armadura de Fênix não estava com ele, e sim com os Cavaleiros Negros. Ele revelou que Mitsu Masakido era pai de Ikki, e que também ele já tinha morrido. Logo, Ikki não teria ninguém para descontar sua vingança pelo abandono. Com isso, Ikki descontaria em qualquer pessoa que tivesse a ver com Kido, a fundação, os órfãos, todos. Ikki já estava totalmente possesso e fora de si, e eu acredito que Guilt deixou os Cavaleiros Negros terem a guarda da armadura de Fênix justamente como vingança. Ikki teria que ir lá matar eles, até seu líder Jango para ter a posse da armadura, assim, eliminando os cavaleiros que fizeram o inferno durante a vida de Guilt. O que ele não contava é que Ikki teria sua humanidade dentro de si, e só acabaria matando o Jango mesmo. E Ikki ficou assim durante toda a saga dos Cavaleiros Negros, alguém totalmente odioso, porém, isso começou a parar depois dele receber seu próprio golpe graças a Yoga, e esse golpe teria anulado o golpe de Guilt, começando a fazer o Ikki voltar a ser o que ele era aos poucos. O que ocorre? Ikki nas sagas seguintes é alguém totalmente diferente do que ele havia se tornado por causa de Guilt. Ele voltou a ser aquele irmão bondoso e preocupado. O que me leva a concluir isso é porque quando Ikki teve seu golpe rebatido, novamente seu olho fica com a mesma expressão de quando ele recebeu o golpe de Guilt. E a primeira palavra que ele escuta é de seu mestre falando ódio. O que é bem curioso.
E essa foi a teoria do Ikki amaldiçoado. É uma teoria bem viajada, então não levem muito a sério. Eu não fiz ela no sentido de ser uma teoria de explicar as coisas de forma 100%, e sim de ser uma perspectiva curiosa se fosse assim. Tipo a teoria da Pixar. Então você pode acreditar ou não. E é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Eu quero mandar uns abraços, de longe por causa do corona, para o Cauã William, o Renato Bezerra, a Lívia Farias, o Emanuel Vitor, o Bruno Leôncio, a Taíla Serena, Williams, o Otávio Batista Torres, o Pablo Martins e o Jason Sampaio. Obrigado por sempre acompanhar os vídeos. E se você quer um abraço, você tem que me seguir lá no Instagram e de vez em quando eu lanço um post pedindo abraços. De longe, por causa do corona. Olha lá. Então é isso, eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu! Queime Cosmo até as estrelas.